Olá, muito boa noite, bem-vindos ao Conexão Angola, programa de análise e comentário, atualidade internacional. É assim todo o sábado neste canal a esta hora. É um programa especialmente feito para si pela Direção de Informação da TPA, que leva até a si um conteúdo diferenciado justamente para ajudá-lo a perceber os fenómenos que marcam o mundo. E, portanto, assim, todo o sábado, como disse, já sabe que para o efeito nós contamos com informação vinda dos pontos onde os assuntos acontecem e, sobretudo, com opinião especializada. E pelo facto de nós fazermos conexão a vários pontos do globo para percebermos de forma mais aprofundada as razões, os motivos e também as consequências dos assuntos que dominam os noticiários internacionais. Passo já a apresentar os convidados desta noite, que nos falam a partir de pontos diferentes, nomeadamente a partir da Europa, onde está Wellington Calazans, Estocolmo, na Suécia. Wellington, muito boa noite, bem-vindo a mais uma conexão. Boa noite, David. Boa noite, colegas de painel, a você assistindo a televisão pública de Angola. É sempre um prazer estar aqui. E no outro extremo está Francisco Pegado, fala-nos a partir de Toronto, no Canadá. Francisco, boa noite, bem-vindo a mais uma conexão. Boa noite, David. Boa noite, colega do painel. Boa noite, telespectadores da TPA em Angola e os telespectadores espalhados pelo mundo. E, como sempre, é um prazer estar aqui com vocês, levando até vocês as boas informações. E é justamente o que está a acontecer na Europa que continua a dominar a atualidade internacional e foi assim mais esta semana, um assunto que já se arrasta há pelo menos um mês de forma efetiva, mas lembrando que o assunto como tal já se arrasta há mais tempo, pois começamos a abordá-lo aqui neste espaço ainda no ano passado. Wellington, esta semana assistimos a um parar das negociações entre Rússia e Ucrânia, negociações diretas, assim podemos dizer. Moscou a dizer que as negociações estão paradas num ponto-chave. Ao que se pode perceber é que estará apenas a faltar um pequeno pormenor para se chegar a acordo. O que se quer é um cessar-fogo definitivo, então conversações diretas entre os dois líderes para que então se chegue à retirada das forças russas do território ucraniano e também por formas a que a Ucrânia cumpra com aquilo que são as exigências de Moscovo. Wellington, esta semana, num pequeno resumo, tivemos Joe Biden na Europa pela segunda vez, mas desta vez por um motivo especial, portanto esteve a participar de 3 importantes reuniões, participou da Cimeira do G7, participou da Cimeira da NATO e também da Comissão Europeia. Macron voltou a falar na véspera com Vladimir Putin ao telefone, mas tal como das 2 vezes anteriores, não se conhecem grandes resultados desta conversa e tivemos ainda a questão de Volodymyr Zelensky, que continua a fazer este périplo virtual pelas principais praças políticas do Ocidente, depois de já ter discursado para o Congresso norte-americano, para o canadiano e também para a própria União Europeia. Nesta semana fê-lo para os parlamentos do Japão, da Suécia, onde está o Wellington, e também para o de França. Entretanto, ainda assim, também sem grandes novidades, mas parece que o presidente ucraniano vai tentando apelar à comoção destes políticos destes países. De uma forma geral, as reuniões em que Biden participou foram mais para continuar a pressão sobre a Rússia e agora com esta novidade de Joe Biden de que os Estados Unidos da América estão disponíveis para fornecer 15 mil milhões de metros cúbicos de gás para a Europa, numa tentativa de cortar essa dependência da Europa do gás russo. E Biden foi também à Polónia, numa zona fronteiriça com a Ucrânia, para então anunciar uma ajuda de $1 bilhão para a Polónia. David, aqui no parlamento sueco, onde eu estive presente, houve uma rápida apresentação através de videoconferência do Zelensky e, como você colocou muito bem, ele tem feito isso em diferentes parlamentos, em todos os continentes possíveis e tem um script, né? Ele sempre pega um elemento histórico daquele país para o qual ele está falando e tenta relacionar a situação atual da Ucrânia. E aqui na Suécia ele fez uma relação entre as cores das bandeiras, que são as mesmas, tanto da Ucrânia como da Suécia. E isso, de certa forma, é uma estratégia de comunicação inteligente, porque foi no mesmo dia em que a Suécia jogou uma partida de futebol contra a República Tcheca e venceu, então tem aquela
coisa de vestir a camisa da seleção sueca, e isso tudo reforça um pouco o marketing em torno dessa questão das cores. Mas a Suécia, logo depois, a primeira-ministra prometeu uma segunda ajuda com lançamentos de projéteis e etc. para a Ucrânia, mas a primeira ainda não chegou. Então, é uma situação extremamente delicada essa da Ucrânia, porque nós aqui temos feito um misto muito grande entre a análise do que é uma propaganda, o que é a questão econômica que motiva tudo isso, essas perdas de vidas, que nós não podemos abrir mão de comentar sobre isso, porque de tudo isso que está acontecendo é o que mais lamentamos. Tem aí a questão dos desabrigados, é uma crise humanitária realmente muito grande, e dentro da Europa, tudo isso tem sido motivo de debate nosso por aqui. Mas quando você lembra que o Joe Biden promete fornecer o gás para redução do que ele chamou de dependência russa, aí você toca exatamente na origem de tudo isso que está acontecendo. É o dinheiro, não é? Porque não é porque os russos são monstros, como tentam pintar através dessa campanha de russofobia que existe, sobretudo na imprensa NATO, a imprensa ocidental. Mas é uma questão de quem vai vencer essa queda de braço. Então, David, eu hoje procuro menos a informação sobre quais as cidades ucranianas que estão sendo bombardeadas ou ocupadas pela Rússia, ou se estão recuperando posições e etc. Porque eu percebi que esse cenário militar de confronto entre tropas russas e ucranianas é o que menos importa nesse momento. Observe que todas as reuniões do G7, da NATO, da União Europeia, do Parlamento Europeu, tudo, enfim, todas as reuniões discutem exclusivamente sanções econômicas e a tentativa de suprir aqueles produtos e bens que a Europa depende da Rússia como fornecedora. Então, é uma guerra, antes de tudo, econômica. O professor Matias, desde o ano passado, vinha lembrando que toda guerra ela decorre de interesses financeiros conflitantes. Então, não estamos aqui diante de um cenário diferente desse. A Rússia produz gás e a Europa precisa desse gás. Agora eu pergunto a você que está me assistindo, será que o alemão vai estar disposto a pagar mais que o dobro do que paga hoje pelo gás, porque o gás russo não pode ser consumido no seu país? Até quando essa empatia, que eu considero ainda uma empatia seletiva em relação aos ucranianos, vai fazer com que o esforço dos países, dos empresários e do povo, porque isso vai doer no bolso, não é só a grande indústria, a grande economia que vai sentir o impacto. As sociedades, as pessoas, as populações vão sentir no preço dos alimentos, no desemprego, no preço do combustível. Isso tudo vai fazer com que, dentro dos países, possa existir mudanças políticas, quedas de governos, e com isso mudanças de filosofia na relação com a Rússia. Então, 10 anos, que é o prazo dado por Joe Biden para fornecer o gás e reduzindo a dependência russa, ele não estará mais no poder, mesmo que seja reeleito. O Vladimir Putin certamente não estará mais no poder. O cenário é imprevisível para daqui a 10 anos. E os trabalhos que estão sendo feitos hoje, a grande disputa hoje é para saber se a ordem mundial pós-Segunda Guerra será preservada ou se uma nova ordem mundial, onde China, Rússia, Índia e outros países irão se impor diante do cenário que está em declínio. David, essa é a minha primeira opinião sobre o tema.
Wellington, a própria Ucrânia era um importante fornecedor de várias matérias-primas para a Europa e para o resto do mundo. Aqui falamos dos cereais. A Ucrânia está neste momento com a maior parte da produção parada, portanto as zonas de produção, algumas delas estão afetadas por essa situação de crise que deflagrou em conflito armado, assim se pode dizer, e que a Ucrânia, até há 15 dias da invasão russa, como eles denominam, já se tinha endividado com o resto do Ocidente em pelo menos 2,7 bilhões de dólares. E neste fim de semana, portanto, na sexta-feira, Joe Biden anunciou mais $1 bilhão de ajuda à Ucrânia. Estará a Ucrânia preparada para absorver, primeiro, toda esta ajuda que lhe chega do Ocidente, sendo que a NATO reitera de que não enviará tropas para a Ucrânia. Portanto, a ajuda vai continuar a ser no envio de armamento e remessa de outros materiais necessários para a defesa e também ajudar na questão de alimentos e outros suplementos. Estará a Ucrânia preparada para, nos próximos 10, 20, 30 anos, estar a pagar esta dívida que ela própria terá contraído de forma algo inocente, porque se deixou levar pela conversa dos amigos que agora dão dito por não dito? David, é muito duro aqui o que eu vou falar, mas eu acredito que a Ucrânia vai deixar de existir como país. A Ucrânia vai ser anexada à Rússia. Essa é a minha expectativa, até para a sobrevivência, porque aí todo esse dinheiro investido e emprestado, em tese, ele deixa de existir, já que os ativos russos também foram roubados pelo Ocidente. Então, eu acho que vai haver aí uma troca de prejuízos, porque eu acredito que, apesar de você ter falado sobre avanços nas negociações, eu não acredito que isso venha a acontecer. Eu estou bastante pessimista nesse programa que estou apresentando. Pessimista porque eu conversei com muitas fontes militares ao longo dessa semana para poder chegar aqui ao programa com uma visão um pouco menos ingênua do que eu vim apresentando. E porque o otimismo que todos nós manifestamos aqui no princípio do mês de fevereiro e também no princípio do mês de março foram ancorados? Foram ancorados porque quando todas as tentativas diplomáticas elas chegam a ser inclusive usadas como anedotas por uma das partes, no caso o Ocidente, a demonização do povo russo continua. Quando até a música de Tchaikovsky está sendo proibida de tocar nas rádios, então o problema é muito mais profundo. E essa falsa empatia com os ucranianos tem data de vencimento prevista, porque quando começarem a sentir no bolso ou quando a fila de desemprego estiver muito grande, essa empatia, que é seletiva, poderá se transformar numa aversão sem precedentes. Então, eu acredito que as portas da diplomacia e do diálogo foram fechadas, os Estados Unidos conseguiram formar uma guerra maravilhosa para ele, porque não tem um único soldado norte-americano na linha de frente, o europeu é quem vai pagar uma conta super salgada, e ele está vendo a exposição negativa do maior inimigo que eles têm historicamente, que é a Rússia, o que não significa que a Rússia irá perder. Acredito que a Rússia terá uma fase também muito dura, mas eu acredito que os caminhos que foram previamente traçados pelos russos, em parceria com a China, a Índia e outros países, esses caminhos irão dar aos russos uma situação muito mais cômoda do que dos países que dependem dos russos para que possam ter uma vida menos dramática, vamos chamar assim. Então, David, não é uma questão só de pessimismo, é uma questão de choque de realidade que eu acabei tendo que sofrer, né? Porque eu sempre falei aqui que eu sou um pacifista, eu condeno a guerra, eu acho que perdas de vidas são sempre motivos de repúdio por todos nós que pensamos, somos seres racionais, o diálogo deveria prevalecer, mas a guerra também é um negócio, lamentavelmente, e tem muita gente ganhando com isso, e a expectativa é de que o mundo multipolar se afirme, até para que o mundo possa respirar novos ares.
Obrigado, Wellington, por esta primeira abordagem e já se juntou a nós o professor Matias Pires. Professor, muito boa noite e bem-vindo a mais esta conexão. E é para si que eu vou agora colocar a questão. Propositadamente vou deixar o Francisco para o final nesta primeira abordagem. Professor, tivemos aqui a ouvir o Wellington sobre uma abordagem vasta quanto àquilo que é a presença de Joe Biden na Europa, portanto participou das cimeras do G7, da NATO e também da própria Comissão Europeia. Entretanto, o professor aqui falou-nos, quando falamos da questão da imposição de sanções da Rússia para com alguns países do Ocidente, nomeadamente os Estados Unidos da América e também para com o Canadá, algumas figuras, portanto, as lideranças desses países. E a Rússia esta semana anunciou também que para os países que impuseram sanções à Rússia, a Rússia poderá continuar a fornecer matérias-primas, portanto, nomeadamente o petróleo e também o gás natural, mas que agora a negociação, as transações deverão passar a ser feitas em rublos, deitando abaixo o euro como moeda o dólar norte-americano como moeda de referência ou o euro. Boa noite, telespectadores do Conexão Angola. Boa noite, David e colegas. Esta semana, simbolicamente, representa um marco, porquanto esta guerra que se vive na Ucrânia completou um mês. Algumas dinâmicas começam a aparentar um certo cansaço, vamos dizer até saturação, mas quando o confronto continuar, todos os esforços estratégicos de um lado e do outro serão sempre poucos. E no quadro do apoio que o Ocidente vem prestando à Ucrânia, o presidente Biden deslocou-se a Bruxelas. Essa deslocação tem alguns aspectos positivos do ponto de vista do bloco ocidental, pelo facto de Joe Biden retirar o multilateralismo. Tanto, em vez de atuar de forma isolada, ele procura regimentar os seus aliados para reduzir um eventual desgaste da imagem dos Estados Unidos, o anti-americanismo. Então, ele usa essa tática de tanto ir como uma força coletiva com os seus aliados. Entretanto, se nós quisermos avaliar este um mês, a grande disputa estratégica revela-se no campo econômico. Portanto, o Ocidente respondeu com uma bateria de sanções e, tendo em conta o princípio de reciprocidade, a Rússia respondeu dentro das suas capacidades. E é nesse quadro em que, considerando que alguns Estados europeus continuam a ter dificuldade de libertar-se do gás russo, a Rússia disse que, doravante, se eu não posso transacionar em dólares, então terão que o fazer na minha moeda. O que é que isso representa? Representa um duro golpe para os Estados Unidos, porque um dos símbolos do poder americano é a diplomacia do dólar. E perder um nicho tão pesado da economia europeia pode representar um certo decréscimo do peso do dólar na economia mundial. E, pelo contrário, a Rússia encontra, assim, uma solução resiliente para pressionar um pouco os europeus que, alinhados com a agenda americana, procuram criar uma série de dificuldades para aquele país. Entretanto, é importante dizer que esta variável econômica vai definir um pouco o pós-conflito da Ucrânia. Se olharmos um pouco para o declínio dos Estados Unidos, porque quando acabou a Guerra Fria, o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros
de França, Hubert Védrine, dizia que tínhamos conhecido uma fase em que a superpotência transformou-se em hiperpotência, mas as aventuras que os Estados Unidos levaram a cabo no pós-11 de setembro, com custos elevadíssimos, quer no Iraque como no Afeganistão, contribuíram, de certa forma, para a queda da economia americana. Por isso é que quando, em 2009, Barack Obama concebeu a sua estratégia, em relação a determinados conflitos, atuou usando a técnica do leading behind, portanto, liderar um pouco nas costas, sem poder estar na linha da frente. Foi um pouco o comportamento que os Estados Unidos tiveram em relação à Líbia. E é na sequência da constatação dos custos da guerra que fizeram com que Joe Biden retirasse as tropas americanas do Afeganistão, independentemente de todos os erros cometidos ao longo da operação que nós comentamos também aqui no Conexão Angola. Portanto, enquanto os americanos desenvolveram esse esforço, a China continuou a agigantar-se de forma muito acelerada. Significa dizer que este esforço de guerra vai impactar também negativamente para a contínua afirmação da Rússia enquanto potência na perspectiva econômica. Vamos avaliar depois até que ponto isso também vai influenciar a perspectiva política. Portanto, é uma decisão que a Rússia tomou para defender-se dos ataques do bloco ocidental por causa da chantagem ligada ao dólar, e os Estados europeus não têm outra escolha. Ou deixam de consumir o gás russo, ou terão de fazer transações em rublo. Obrigado, professor Matias, por esta primeira abordagem. E sim, agora vamos ouvir o Francisco Pegado. Francisco, estamos aqui a destacar a presença de Joe Biden na Europa, mas não foi o único líder mundial que esteve no velho continente. Também o primeiro-ministro Justin Trudeau, do Canadá, esteve na Europa, participou destas reuniões ao mais alto nível, portanto, e convidado a participar de uma sessão do Parlamento Europeu. Foi uma experiência que não foi muito boa, sendo que chegou a ser insultado por uma eurodeputada alemã, que chegou mesmo a chamar nomes feios ao primeiro-ministro canadiano, e numa altura em que Justin Trudeau também faz alguns movimentos internos a nível do Canadá para a manutenção do seu poder. Queríamos que olhasse para essas duas perspectivas, sem descurar exatamente a posição do Canadá nesta crise que envolve a Ucrânia e a Rússia. Obrigado, David. Sim, foi a segunda vez que o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, participa nesta reunião em menos de um mês, é a segunda vez. Lembrar que realmente uma das conversas que trend ontem e hoje na imprensa local foi esta sessão. Lembrar que o Parlamento Europeu são 75 deputados, não estou em erro, e foram 3 deputados que insurgiram-se contra o primeiro-ministro do Canadá. Só para lembrar que Christina Anderson, também Miroslav Kolozovic e Christian Terrer. Uma das coisas que o governo respondeu aqui do Canadá, e as coisas que se falam aqui no Canadá, quem são essas pessoas? Claro, a democracia tem uma coisa linda, o importante é que podemos discordar uns dos outros, mas que haja respeito. A Christine é considerada na Alemanha extrema-direita, extrema-direita, anti-imigrante, sempre foi contra essa questão do Covid, negacionista. É uma das pessoas que o seu partido estava a ser investigado na Alemanha. Então, tendo essa situação,
não estou aqui a defender ninguém, mas a ideia aqui da televisão é ser o mais claro possível, e ela não tem sido vista como sério por muitas pessoas no Canadá. Claro, os partidos da oposição, como o Partido Conservador, alguns membros que fizeram parte das manifestações, que estão a fazer com que esses vídeos, pelo menos aqui, rolem nas redes sociais o máximo possível. Lembrar que a imprensa local, sim, falou disso. Já o senhor Mislav Kolozovsky é o mesmo que acusou o presidente Macron de ser assassino, de ter matado as pessoas por causa de impor as vacinas. E o resto, o Christian Terese, também anti-vax, também discursou contra o primeiro-ministro. Lembrar mais uma vez 705 deputados, e só mostrar a parte que ele foi insultado, mas a parte que ele foi ovacionado, não mostrar realmente uma experiência um bocadinho salgada, tendo estes 3 eurodeputados dirigir-se ao primeiro-ministro do Canadá, que para nós aqui, pelo menos no Canadá, foi uau, isso aconteceu. Fora disso, continua o apoio do primeiro-ministro para com a Ucrânia. Mais uma vez, 160 membros foram sancionados do governo russo. O primeiro-ministro do Canadá, mais uma vez, insistiu que a Rússia tem que parar com esta guerra, insistindo também na questão do Canadá poder ajudar, mas ainda vai continuar a ajudar militarmente. Lembrar que o Canadá já formou mais de 30 mil membros da tropa ucraniana durante esse tempo que o Canadá teve antes da guerra e após a continuidade dessa guerra, quando o Canadá continua a enviar tropas para treinar. Falou de mais de 50 milhões de dólares de apoio ainda para o governo ucraniano. E continuando na mesma senda, o Canadá também disse que está disposto a ajudar a Ucrânia e a Europa na questão do gás natural. Isso quer dizer que a meta que o Partido Liberal está no poder disse até 2035 ser mais verde possível, não será atingida, ou não ser realista. Isso eu nunca acreditei que seria possível, mas agora ainda com essa a tripla produção do gás natural para ajudar a Europa de uma forma geral, a Ucrânia também. O ministro já meteu-se na linha da frente e disse que vai ajudar a Ucrânia e a Europa dando mais gás e as questões financeiras. Agora, a outra grande questão também que se fala muito aqui, como o David pôs aí, é a questão da manutenção do poder. Não é inacreditável, mas muita gente ficou admirado. Isso não é ilegal, a lei permite isso. O Partido Liberal, que está no 3º mandato, de minoria, nesse caso, teve o 1º mandato, maioria absoluta, o 2º minoria, o 3º minoria, juntou-se ao partido NDP, fizeram um acordo. Este acordo não quer dizer que o governo terá membros do NDP, não. São um acordo de parceria para que não haja eleições até 2025. Isso quer dizer que Justin Trudeau terá garantia até 2025 estar no poder no Canadá. Quando tens um partido de minoria, as eleições podem ser chamadas a qualquer momento, porque quando vais apresentar ao Parlamento, o balanço pode ser que haja um voto de não confiança, e chama-se as eleições. Mas nesse momento, tivemos eleições do ano passado, em outubro, e não se quer fazer mais eleições, estamos a tentar recuperar da pandemia, quando saem eleições, gastas milhões e milhões de dinheiro. Para que isso não aconteça, então juntou-se ao NDP, uma forma que, assim, o governo vai poder continuar no poder sem correr o risco de ter umas eleições. Mas houve aí outros acordos. Para o NDP dizer que sim, o NDP também tem a sua plataforma. Como não há chance nesse momento do NDP subir ao poder, o NDP vem lutando para que haja o programa como é que posso chamar, de apoio odontológico e farmacêuticos, e também um programa especial para as creches para o Canadá, e a questão dos preços de casas que estão cada vez mais caros. Neste quesito, o NDP não tem como forçar o governo a fazer isso. A única forma foi essa, juntar-se ao governo liberal e dizer, olha, eu garanto vocês ficarem no poder até 2025, desde que as minhas propostas, que são a parte farmacêutica, a odontologia, a parte das casas, uma creche universal para todo mundo, e também a questão da modernização do exército. Vai fazer essa parceria, e o líder máximo do NDP, o senhor Jam Singh, já disse que podemos retirar-nos dessa parceria a qualquer momento, desde que as coisas que a gente combinar serem aceitas. Portanto, Francisco, estamos aqui diante de uma espécie de uma geringonça canadiana, onde há esta coligação para garantir a manutenção do atual governo, mas que, em caso de as propostas não passarem, tal como vimos em Portugal,
a discordância na proposta do orçamento para 2022. Portanto, pode haver esta ruptura e aí sim abrir-se uma crise política que pode levar a este pedido de voto de confiança para ou não convocarem-se eleições antecipadas. É verdade, mas eu acredito que essa altura não acontecerá, porque tudo depende. Os liberais. Mas Francisco, diante do atual momento político no Canadá e depois desta crise, ou quase crise, como nós chamamos, e o Francisco já disse que de facto não era uma crise, era mais um barulho que se estava a fazer pela comunicação externa, diante da situação que se passou com os negacionistas envolvendo a paralisação de algumas cidades do país, e não foi total como nós pensávamos, foi a melhor saída para Justin Trudeau, ou não estará o primeiro-ministro a amarrar-se a colocar-se numa armadilha que pode a qualquer momento deitá-lo abaixo? Não devia ele manter esse governo de minoria e tentar cumprir com o seu programa e procurar chegar ao final da legislatura, sendo que nesta coligação há este risco de a qualquer momento a discordância poder fazer cair o governo? Uma pergunta bem feita, David. Essa pergunta tem que ser feita, obrigado por ter feito essa pergunta. É uma pergunta que tem sido feita por todos nós, mas o grande risco, nesse caso, seria ele não ter feito esta coligação, esse acordo, porque desde lá atrás que o NDP vem apoiando os liberais em certos quesitos. Mas não vem na questão de imigração, na questão da housing, da habitação, na questão da saúde. E o governo do Justin Trudeau tem feito algumas coisas, mas há coisas que vão andar em passo de camaleão e o tempo vai passando. E isso é uma garantia que, pelo menos, o NDP, que não tem chance de estar no poder até 2025, isso é um facto, na minha opinião, mesmo um facto, então, uma forma para deixar um legado. Jem Singh, que é o homem, o cabeça do NDP, para deixar um legado, sai duas partes a vencer. Uma, o Justin Trudeau consegue manter-se no poder até 2025, esse risco sim, é um risco, mas lembrar que lá atrás o NDP tem sido apoiando os liberais a maior parte das vezes. E o NDP pode deixar um legado e dizer, olha, não ganhamos o poder, mas conseguimos ter um programa odontológico para os canadianos, conseguimos ter um programa de habitação para os canadianos, conseguimos ter um inserto mais modernizado, conseguimos ter as creches mais baratas, conseguimos ter o programa farmacêutico muito mais barato. Então, a ideia é esta, porque se não é assim, tudo indica que em 2025 teremos eleições em 2025, Justin Trudeau vai continuar no poder, a não ser que o próprio partido chegue a uma conclusão ou haja uma ruptura de acordo com isso, David, mas tudo indica que o caminho está e quem ganha com isso foi o Justin Trudeau. Até quando? A gente não sabe, o futuro vai dizer em 2025 o que é que isso vai dar, mas muita gente não está satisfeita, não sei se não tive a chance de conversar com algumas pessoas do NDP, alguns liberais que eu tive a chance de conversar não estão satisfeitos, lógico, o maior partido da oposição nesse momento, o Partido Conservador, não está nada satisfeito. Vamos esperar, talvez na próxima semana a gente consiga, eu e as outras pessoas consigamos trazer mais alguns pontos e vamos falar sobre isso aqui no Conexão Angola. Obrigado, Francisco, por atualizarmos aqui com esta situação da política interna canadiana, que certamente serviu de aprendizado para todos nós. Wellington, agora é para si que eu vou. Morreu esta semana Madeleine Albright, antiga secretária de Estado norte-americana, faria este ano 85 anos de idade. Quando falamos da morte de Colin Powell, Wellington falou de um herói da guerra e herói nacional norte-americano, mas que, como secretário de Estado, deixava uma má memória por causa da experiência da invasão no Iraque. Portanto, tinha as mãos manchadas de sangue. Que legado deixa Madeleine Albright, que serviu como primeira mulher secretária de Estado norte-americana durante o mandato de Bill Clinton entre 97 e 2011? David, justiça seja feita. Quem falou bem e do Colin Powell como herói foi a nossa colega Nianda naquele programa. Eu fui apenas crítico e a parte positiva eu entreguei a Deus, porque eu tenho fé. E eu não costumo falar mal de quem morre, mas como eu comento política, eu preciso lembrar que a Madeleine Albright, ela faz com que eu lembre sempre de uma entrevista que concedeu quando ela foi questionada sobre a morte de 500 mil de crianças, porque ela manteve
as sanções ilegais de Clinton de acesso a alimentos e medicamentos para o Iraque de crianças. E ela falou que valeu a pena. Então, ela vai com essa frase para a lápide dela, que resume o que ela foi em vida. Eu acho que seria injusto da minha parte falar quem ela era, quem ela foi, sem que ela tivesse o direito de defesa, né? Então, já que ela acha que valeu a pena matar 500 mil de crianças no Iraque, então que ela leve isso para a lápide, e se houver vida após a morte, que ela encontre Saddam para uma conversa sincera. É isso, David. Obrigado, Wellington. Francisco Pegado, o que dizer de Madeleine Albright? Olha, fico assim meio dividido, como ficou muito meu mundo, pelo menos para algumas. Ela foi uma pioneira, já que foi a primeira mulher a ser a secretária de Estado da história dos Estados Unidos da América, que morreu aos 84 anos de idade. Só pegando aqui um bocadinho o que é que os jornais dizem. Pelas suas posições, claro, ela dividiu algumas pessoas. Por exemplo, em Kosovo, ela é vista como uma heroína. Foi erguida uma estátua, e também na Bósnia-Herzegovina, considerada uma verdadeira amiga do povo daquele país. Já na Sérvia, ela foi tão odiada que até o seu nome foi atribuído a uma cobra. Então, devido ao que a gente sabia que aconteceu nos balcões, ela teve o papel principal, ou fundamental, se posso usar esse termo, na NATO, na guerra que aconteceu. Então, dividiu muita gente. Há quem vê ela como desbravadora, como uma mulher forte, há quem vê ela como heroína, há quem vê ela como maldade, como alguém que não fez nada de positivo. Mas o que os jornais falam aqui do Canadá realçam ela como uma mulher dura no sentido de ter feito um bom papel, na visão de muita gente, dura no facto de ter enfrentado tudo e todos, conseguindo o que ela conseguiu. Mas vamos deixar os julgamentos para os outros. E realmente a Madame Madeleine Albright marcou o mundo, marcou a história e vai continuar a marcar, e vai ficar nos livros, talvez por lado positivo ou negativo, isso não cabe a mim julgar, mas é assim motivo de notícias no Norte da América, no continente que eu faço parte, e no resto do mundo também. Professor Matias Pires, Wellington lembrou aqui este triste episódio do Iraque, e aqui o Francisco Pegado veio trazer-nos justamente esta questão do conflito nos Balcãs, uma situação em que Madeleine Albright teve uma intervenção direta. Portanto, nos dois lados do conflito, ela é vista de forma diferente, numa como heroína, noutra como vilã. Entretanto, Madeleine Albright também teve uma ligação algo estreita com Angola, sendo que foi durante o mandato de Bill Clinton que Angola e Estados Unidos da América oficializaram as suas relações formais. Foi justamente o governo de Bill Clinton que reconheceu o Estado angolano como um parceiro com quem se relacionar, relações que hoje são descritas como de amizade e muito boas. Que legado deixa Madeleine Albright na sua relação com a África e depois também estas situações que envolveram o Iraque e também a região dos Balcãs, portanto no leste da Europa? Ela foi chefe da diplomacia norte-americana. David, é importante avaliar o comportamento dos príncipes da República, tendo em conta as leis do poder. E Maquiavel deixa-nos lições muito importantes sobre a natureza dos homens de Estado. E aqui, no caso, estamos a falar de homens no sentido de seres humanos, porque estamos a falar mais concretamente de uma mulher. De uma senhora. Madeleine Albright foi uma mulher intelectual de elevada estatura, doutora em relações internacionais. No nosso país há pessoas que desdenham essa formação em relações internacionais, mas os Estados lá fora que se procuram afirmar com potência não o fazem sem investir nas relações internacionais.
E Albright, que nasceu na Checoslováquia, vai integrar aquela elite intelectual de judeus que fugiram da Segunda Guerra Mundial, fruto da saga nazista de Hitler. É assim que, depois de um tempo no Reino Unido, Albright vai chegar aos Estados Unidos. Portanto, o seu apelido de solteiro era Korbelova. Albright é, portanto, o apelido de casamento. Ela integra esse grupo onde podemos situar também Henry Kissinger, que é de origem alemã e exerceu elevadas funções no Estado americano. Podemos também falar de Brzezinski, que foi conselheiro de segurança nacional do presidente Jimmy Carter. Brzezinski é polaco, nasceu na Polônia. Mas hoje estamos a falar de Albright, que infelizmente morre poucos meses depois de ter morrido Colin Powell, tanto que o sucedeu como secretário de Estado. Madeleine Albright foi secretária de Estado de 1997 a 2001 e Colin Powell assumiu o Departamento de Estado de 2001 a 2005. Albright, como disse o David, serviu a diplomacia americana no momento em que o presidente Bill Clinton reconheceu o Estado soberano de Angola. É importante dizer aos nossos telespectadores que, por altura do reconhecimento de Angola, Madeleine Albright era embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas. Tanto, só em 97 é que ela se tornou secretária de Estado. Em 93, 19 de maio, quando Angola é reconhecida, ela estava nas Nações Unidas como embaixadora. Em todo caso, não se pode negar o seu contributo para o processo que permitiu uma série de resoluções das Nações Unidas contra a UNITA na altura, que permitiram tanto um pacote de sanções supervisionados por um diplomata canadiano, Robert Fowler, e nesse sentido não podemos negar o contributo de Madeleine Albright para a pacificação de Angola. Portanto, isto nós devemos assinalar. O ponto central da minha reflexão em relação a Albright é dizer que as pessoas que servem o Estado nem sempre agem segundo as suas paixões humanas. Há orientações políticas, ideológicas, há agendas de Estado que eles devem interpretar enquanto instrumentos e não propriamente colocar à frente os seus desejos pessoais. E este é um elemento que faz com que, quando morre alguém do nível do Albright, tenhamos que fazer esse desconto, depois olhar para essa capacidade de superação de uma refugiada nascida na Checoslováquia para conseguir impor-se ao nível da academia e também da política americana, até vir a tornar-se a primeira mulher secretária de Estado. Portanto, é uma mulher que marcou o seu tempo e que deixa um legado que será lembrado pelos americanos e pelos amantes da política internacional. Paz à sua alma. Muito obrigado, professor Matias Pires, aqui justamente por este discorrer daquilo que, em breves palavras, não é? Por este discorrer daquilo que foi a figura de Madeleine Albright, sobretudo a relação com a Angola. Professor Matias Francisco Pegado e também o Wellington Calazans, quero pedir apenas que se mantenham conectados, vamos observar um brevíssimo intervalo e voltamos já com outros assuntos que também marcaram a semana, sobretudo esta nova aparente tensão entre Seul e Pyongyang, pois Seul diz que Pyongyang testou mais um míssil hipersónico,
portanto, com características ainda desconhecidas e que terá caído no mar do Japão. Portanto, a Península Coreana volta a estar abalada pelas posições de Pyongyang. Nós voltamos já, pedimos apenas que se mantenham aí. Quanto a si, caro telespectador, pedimos apenas também que não troque de canal e sequer saia do seu lugar, que o nosso intervalo é breve, nós voltamos já já. Conexão Angola, o seu programa da análise e também documentário internacional, aqui a esta hora na TPA, que volta dentro de instantes.